Saudações a todos. Somos o Grupo 15, representantes das unidades de Santo André e São Bernardo do Campo. Daremos sequência à apresentação da proposta desenvolvida durante a disciplina Projeto Integrador 2. Me chamo Lucas e serei responsável por conduzir a apresentação e contextualização da proposta. Em conjunto com os integrantes Anderson, Elis, Fábio, Jackson, Maiara, Marcos e Zuleika, além da supervisão e orientação do professor mestre Felipe Alves Sampaio, foi possível alcançar o tema abordado, sendo a implementação de um software de gestão e rastreamento de inventário, ERFs, para uma empresa do ramo logístico. Para entendimento, o estudo presente foi direcionado a um centro de distribuição, com foco nos aparelhos RFs e handhelds, desde o princípio, na entrada dos materiais do galpão, até sua chegada ao cliente final. Aproximados 170 equipamentos são manejados dentro da planta logística, e por conta disso, algumas dificuldades foram observadas. Dentre elas, a identificação dos aparelhos aptos para uso, a utilização de planilhas para gerenciamento do inventário, sendo atualizados de modo manual, falhas humanas nos registros, além do desperdício de tempo em tarefas manuais. Todos esses pontos levantados levam à imprecisão dos dados alocados, o que prejudica de modo direto a produtividade do centro de distribuição. A partir destas necessidades observadas, o seguinte problema de pesquisa foi projetado: como um software baseado em banco de dados pode reduzir as falhas de rastreamento e gestão de estoque de dispositivos RFs e handhelds em uma empresa de logística, melhorando a eficiência dos registros em relação à gestão por planilhas? Para isso, a construção do framework web teve como principal objetivo otimizar a eficiência operacional e precisão dos processos, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais, mitigando falhas humanas por meio de implementação de uma ferramenta que visa a gestão do inventário dos equipamentos em benefício dos colaboradores. Em relação aos objetivos específicos, o monitoramento do uso dos leitores do centro de distribuição logístico, possibilitar o registro correto dos leitores a fim de dinamizar o inventário desses equipamentos, identificar ferramentas apropriadas para o desenvolvimento do software, de forma que, em conjunto, solucionem as limitações na gestão do inventário. A demanda crescente por maior eficiência nas operações logísticas tem impulsionado a adoção de tecnologias avançadas para gestão e rastreamento de estoques. Empresas frequentemente enfrentam desafios devido a discrepâncias nos registros manuais, especialmente quando utilizam RFs e handhelds. Esse estudo abordou uma empresa que encontrou dificuldades na administração do seu inventário ao utilizar planilhas, resultando em inconsistência. Por isso, a implementação de um software especializado para gestão e controle de inventário dos leitores surgiu como uma solução viável para aumentar a precisão do estoque, garantindo fluidez das operações e beneficiando a comunidade externa com a prestação de um serviço mais rápido e confiável. Por meio do software, a manutenção adequada dos dispositivos ocorrerá com transparência, o que aumenta a credibilidade perante aos clientes, que utilizam os serviços da organização para atender às suas demandas. No que diz respeito à metodologia, as pesquisas utilizadas tiveram caráter exploratório, sendo do tipo qualitativo. Utilizado de modo a efetuar o levantamento de dados, a entrevista com o responsável pelo centro de distribuição possibilitou o melhor entendimento das problemáticas abordadas. A metodologia desta solução foi ordenada por meio do Design Thinking. Com o objetivo de tornar as demandas do solicitante tangíveis, o Design Science Research possui enfoque na criação e avaliação de ferramentas para a resolução de problemas práticos, buscando compreender o ponto de melhoria para criar e avaliar mapas capazes de transformar situações, alterando-as para estados mais desejáveis. Inicialmente, ocorreu a visitação à comunidade externa para a realização da entrevista e, por conseguinte, a coleta de informações. Em seguida, houve análise e síntese dos dados obtidos. Através do brainstorming com os membros do grupo, idealizou-se o projeto. As pesquisas realizadas forneceram embasamento teórico para a aplicação do software. Com essas informações, iniciou-se a construção e prototipagem. Após a criação, o produto foi apresentado ao cliente para avaliação e sugestões de melhorias, e em seguida, aprimoramentos aos pontos levantados foram necessários e além da necessidade de uma nova avaliação com o cliente. Com a aprovação da ferramenta, deu-se início aos treinamentos dos colaboradores para otimizar o uso do software. Para selecionar as ferramentas adequadas para a construção do software de gerenciamento dos aparelhos, escolhemos o Flask como framework web e o Python como linguagem de programação, devido à sua praticidade e acessibilidade. Para estruturar o banco de dados, optamos pelo MariaDB, por suas capacidades de realizar consultas eficientes e seguras. O controle de versão foi realizado com o GitHub, garantindo
o registro detalhado do progresso do projeto. Utilizamos HTML para a estruturação e apresentação do conteúdo na web, enquanto o CSS e Figma cuidaram do design e formatação da ferramenta. Por fim, o JavaScript foi utilizado para a comunicação assíncrona, possibilitando o carregamento de dados em segundo plano e atualização da página sem interrupções. Com a finalização do projeto, alguns feedbacks foram levantados. O software inovou o antigo sistema de controle e rastreamento de inventário. De forma intuitiva, simples e didática, a aplicação entregou o esperado ao reformular a gestão dos equipamentos, conforme solicitações do coordenador. E além disso, os colaboradores foram treinados e beneficiados com uma ferramenta que facilita o dia a dia das operações logísticas. Vale ressaltar que o uso da metodologia Design Thinking na concepção e desenvolvimento do Projeto Integrador 2 possibilitou que os responsáveis do centro de distribuição tivessem voz ativa dentro do trabalho, e por isso o risco do dispositivo não atender às expectativas foi quase nulo. Chegado ao objetivo estabelecido, o sucesso do projeto contribuiu de modo positivo para a produtividade do CD. A implementação do software permitirá que haja uma melhoria acentuada na movimentação de cargas, ocasionando em um maior investimento na planta ao longo prazo, bem como na contratação de novos colaboradores, assim beneficiando a comunidade externa de modo direto. A vivência na prática de todos os ciclos do Design Thinking resultaram em um trabalho que vai além da solução técnica, mas que demonstra o impacto positivo na formatização. Essas foram as principais referências utilizadas na constituição da solução, e por agora passo a vez para o Marcos, que mostrará como tudo isso que expliquei funciona na prática. Olá pessoal, meu nome é Marcos, vou estar apresentando para vocês o projeto Integrador de 2024. Nós criamos uma aplicação web, que é um dashboard, para estar fazendo o gerenciamento de entrada e saída de equipamentos que coletam dados. Aqui vou estar me logando aqui no sistema com um administrador, para a gente estar acessando o dashboard principal. Aqui é o dashboard principal do administrador, a gente está podendo ver os modelos de equipamentos e a quantidade total disponíveis. Temos os diversos gráficos aqui que pode estar gerando relatório, que temos o gráfico que mostra os equipamentos disponíveis por modelo, equipamentos retirados em função do tempo, equipamentos em manutenção e equipamentos de manutenção em função da sua marca. E também um comparativo entre os equipamentos retirados com os equipamentos em manutenção, no período dos últimos 7 dias. Aqui a gente pode estar fazendo um cadastro dos equipamentos, né? Inserindo os equipamentos novos. Vou estar cadastrando o equipamento aqui para a gente ver a funcionalidade, passo o IP dele e escolho o modelo do equipamento. Abaixo são os opcionais desse equipamento, né? Se ele pode estar completo ou está faltando alguma coisa, a gente consegue estar editando aqui. Eu vou estar cadastrando esse equipamento, ele já entrou aqui pra gente. Pronto, já cadastrei. Posso também excluir esse equipamento se eu não estou mais usando ele. Aqui a gente tem a parte de equipamentos e manutenção, a gente tem um gráfico também, podemos também estar cadastrando esse equipamento que está em manutenção. Eu passo o serial desse equipamento, põe a data de início da manutenção e põe a observação, qual foi o problema que o equipamento está apresentando. Eu vou estar cadastrando ele. Ele já aparece no gráfico pra gente e também aparece aqui na tabela abaixo. Se eu quiser consultar a informação, é só vir em detalhe. E eu posso também estar, quando finalizar a manutenção, eu posso estar retirando ele aqui da minha planilha. Ele só fica no histórico apresentado que esse equipamento teve uma data de retirada e uma data de saída. E agora eu vou para a parte de usuários, né? Eu posso estar cadastrando, a gente já tem uma usuária aqui cadastrada na nossa base de dados, agora eu vou cadastrar mais um outro usuário. Vou me cadastrar aqui. Esse o ID seria como se fosse uma matrícula do usuário. Vou cadastrar ele como usuário. Como ele não é administrador, eu vou cadastrar eu mesmo como um usuário. Se tiver já cadastrado, aí ele não vai dar certo, porque eu pus o mesmo ID do outro usuário. Agora eu vou cadastrar com um ID diferente. Criei o usuário. Pronto, já cadastrou o Marco. Posso estar editando também esse usuário ou excluir ele com as opções aí do lado. Agora eu vou editando ele, editei a Mayara, subi a Mayara como administradora e posso excluir a Mayara também. Ele envia um token pro meu e-mail. Estou aqui acessando meu e-mail, para mim acessar o e-mail macro, ele enviou esse token para mim estar acessando ter acesso ao sistema, como é o primeiro acesso. Eu vou sair da área de administrador e vou me logar como Marcos lá. Como eu vou pôr meu e-mail e vou inserir o token que ele me passou. Pronto, eu estou na área de usuário. Na área de usuário comum, a gente não tem acesso a alguns painéis, é só o painel de usuário. A gente consegue ver os equipamentos disponíveis, por modelo, o total disponível, consigo mudar minha senha. E se eu sair agora, eu vou logar com a minha senha nova. Perfeito. Consigo ter o controle agora dos equipamentos que vão ser retirados. Esses equipamentos foram os equipamentos que o administrador cadastrou. Aí ele aparece para o usuário que vai estar gerenciando a retirada dele. Aí eu passo o ID, seria a matrícula do usuário que vai retirar esse equipamento. Aí ele já aparece para mim como indisponível o equipamento. Alguém retirou esse equipamento. E a gente tinha 4 equipamentos, agora só estamos com 3. E quando a pessoa devolve, posso clicar lá. Aí eu só checo se veio com todos os pertences que a gente forneceu na hora da entrega. Se caso veio faltando alguma coisa, eu posso checar aqui como não. E o equipamento falta ficar disponível para a gente novamente. Aqui eu posso também cadastrar o equipamento de manutenção, o usuário comum ele também pode fazer esse cadastro. Ele cadastrou esse equipamento. Ele pode estar também finalizando a ocorrência, caso já tenha normalizado aí realizado o conserto do equipamento. Agora eu vou voltar lá para a área de administrador para a gente mostrar essa ação desse usuário. Vou lá em histórico de retirada, ele apareceu aquele equipamento que foi emprestado, a data de retirada e a data de saída. E também aparece o histórico de divergente, porque no primeiro a gente prestou ele completo, a pessoa devolveu faltando o coldre e com problema de vibração.
Agora eu vou finalizar a ação de entrega. E do equipamento de manutenção também a gente consegue ver o histórico. Essa é a nossa aplicação, pessoal. Muito obrigado, hein?